A menos que estudemos diligentemente as profecias do fim dos tempos, não compreenderemos plenamente os eventos atuais que estão cumprindo os sinais dos tempos e que apontam para a proximidade da segunda vinda de Jesus. O fim do tempo de graça para a humanidade. Vamos direto ao assunto, meus amigos. Tudo bem. Sobre o pico de energia de ontem, ao meio-dia, confirmei que Trump está lutando na guerra do Vaticano. Na verdade, Trump está fazendo o trabalho sujo do papado. Já falamos sobre isso ontem. Reparem, meus amigos, que esta é, na verdade, uma plataforma de revista jesuíta. O jesuitismo chama-se American Magazine. Vocês sabiam que eles confirmaram o que eu disse ontem? Na tela, 5 de janeiro de 2026, a manchete diz: precisamos do que eles chamam de teoria católica da guerra justa. Agora escutem o que eles disseram sobre o ethos guerreiro, que significa a cultura guerreira promulgada pelo senhor Pete Hegseth, chefe do Departamento de Defesa, que ele e outros recentemente chamaram de Departamento de Guerra. O Sr. Hegseth, além disso, converge com a chamada lógica da Guerra Santa e chega a mencionar as cruzadas medievais. A atitude de Guerra Santa é exatamente o que o Sr. Hegseth promove abertamente e com orgulho, como fica evidente em seu livro de 2020, American Crusade, Cruzada Americana, e até mesmo em suas tatuagens. E então eles mencionam uma tatuagem que significa Deus o quer, que ele disse ser o grito de guerra das cruzadas. Essa mentalidade de guerra santa também pode se refletir nos ataques do governo Trump contra nações islâmicas, militantes islâmicos e até mesmo no que está acontecendo agora na Venezuela e no que está por vir para Cuba. O texto afirma que justificou os meios de proteção aos cristãos, assim como os vídeos do Pentágono que refletem o zelo do Sr. Hegseth pelo nacionalismo cristão. Queridos, na tela estão as tatuagens anteriores, confirmando o que uma revista jesuíta acabou de dizer. Os Estados Unidos estão travando uma guerra santa, mas uma guerra santa por quem? Pelos jesuítas, pelo Vaticano, pelo Papa de Roma. Em outras palavras, há jesuítas influenciando o presidente e os líderes do gabinete nesta administração americana, assim como o modus operandi de católicos e jesuítas tornaram-se conselheiros de reis e príncipes. Com que propósito? Para garantir que essas nações se tornem subservientes ao Vaticano e executem os objetivos e metas do Vaticano. Vamos continuar. Existem tatuagens de Pete Hegseth que confirmam o espírito da Guerra Santa. Está tudo lá, meus amigos. Vou chegar a algum lugar com isso. Por favor, não percam esta oportunidade. Quero que todos vocês reparem nisso. Isso remonta até mesmo ao catolicismo romano. Ora, se você fizer uma pesquisa rápida na mídia, perceberá que Pete Hegseth não se declara católico romano. No entanto, sua agenda e suas políticas, suas tatuagens, tudo remete ao catolicismo romano, ao jesuitismo, à Inquisição e às cruzadas católicas romanas. Irmão, pesquise Pete Hegseth no Google. Ele é católico? Ele é católico. Para que o povo não venha me criticar duramente, deixe isso para lá. Está tudo aí, meus amigos, está tudo lá. Isso remonta ao catolicismo romano. Observem as imagens reais à direita da tela. Isto é o papado. Agora, amigos, observem com atenção. Este é um vídeo de Pete Hegseth promovendo seu livro sobre a cruzada americana. Estamos travando uma guerra santa. Guerra santa. Estamos lutando a guerra do Papa. Clipe 1 de 2. Quer dizer, se você está numa cruzada pelo seu país, é melhor não ter medo. Aqui está uma parte, aqui está um trecho do capítulo 3. Vou começar com uma pequena prévia. Portanto, está confirmado. Pete Hegseth não declara abertamente e publicamente ser católico romano, mas suas políticas. O que eu acabei de dizer. Vamos em frente, aqui está o segundo vídeo.
Os Estados Unidos não podem e não irão sobreviver. Caso contrário, o nosso tempo exige uma cruzada americana. Sim, uma guerra santa pela justa causa da liberdade humana. Uma guerra santa. E, queridos, reparem novamente em todas as imagens que a administração Trump está usando, que nos remetem às cruzadas, à Inquisição. Está bem ali. Passe para o próximo. Em todas as forças armadas, no departamento de guerra, a mesma iconografia, aquela do catolicismo romano. Amados, se as pessoas não entenderem as profecias do fim dos tempos, não conseguirão compreender os eventos atuais que estão em voga. Prestem atenção, meus amigos, vejam este vídeo, está tudo escancarado. Just 3 times. I'll move on from that. Este é o presidente Trump, após a deposição e afastamento de Nicolás Maduro na Venezuela. O presidente Trump disse o seguinte: temos de longe as melhores forças armadas do mundo. Vocês podem ler as palavras abaixo. Amados, isto é o cumprimento das profecias do fim dos tempos, porque a Bíblia profetiza: os Estados Unidos serão a superpotência mundial, a única superpotência com base em seu poderio militar. Isso está em Apocalipse 13, acordem, e Daniel 11, verso 40 e verso 41. Daniel chapter 11, verse 40 and verse 41. Eis as palavras do presidente Trump. As Forças Armadas dos Estados Unidos são as mais poderosas do mundo, e é por isso que me pergunto como eles puderam invadir uma nação soberana, a Venezuela, e simplesmente destituir o presidente e sua esposa. Onde estavam os militares da Venezuela? Meus queridos, eles foram pegos de surpresa. Não apenas foram pegos de surpresa, como todos os seus sofisticados equipamentos de vigilância foram desligados. Os Estados Unidos possuem um dispositivo para desativar os sistemas de vigilância das Forças Armadas de outros países, permitindo que eles se infiltrem de forma furtiva. Muito bem, falarei mais sobre isso depois. Discurso do presidente Trump. Os Estados Unidos provaram mais uma vez que temos as armas mais poderosas, mais letais, mais sofisticadas e mais temíveis. É uma força militar temível no planeta Terra e nem chega perto, e venho dizendo isso há muito tempo. Ninguém pode nos pegar. Ninguém. Não queremos isso. Não temos uma discussão. Mas vocês leem tudo e veem todo o resto. Ninguém poderia ter feito tudo isso. Ninguém tem nossas armas. Ninguém tem a qualidade das nossas armas. Ninguém. Nenhuma outra força militar no mundo poderia ter feito o que o presidente Trump fez com as Forças Armadas Americanas na Venezuela. Nenhum. In Venezuela, none. Em que ano os militares e a nação americana se tornaram a superpotência mundial? World superpower. Observem com atenção, amados, isto é o cumprimento de Daniel capítulo 8. Trata-se do papado, versos 23 a 25. To verse 25. No versículo 23, vocês veem uma frase que aponta para o papado, um rei de semblante feroz. O versículo 24 diz: o seu poder será grande, mas não pelo seu próprio poder. O que isso significa, meus amigos? O papado atuará por meio de outro poder, outra agência, outra organização, outra nação. Observem o versículo 25. E por meio de sua astúcia, ele fará prosperar a esperteza em suas mãos e se exaltará em seu coração. Isto é o papado, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. E isso nos leva de volta a Daniel, quebrando sem intervenção humana. Aquela pedra representa o papado nas Escrituras. Ele vai se engrandecer, isso é o papado. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 a 4, fala sobre o papado, mas ele estará agindo por meio de outro poder. Então, amigos, qual nação tem o exército mais poderoso do mundo? São os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão travando as guerras do Vaticano e do papado. Isso é claro. Vamos continuar aqui, meus queridos amigos, na tela.
Agora, neste segmento vou confirmar que Cuba, Colômbia e México são os próximos na mira do presidente Trump. Mexico are next in the crosshairs of President Trump. Na tela, isso foi lançado ontem. A manchete diz: o regime de Cuba agora está na mira do presidente Trump. Na mira deles, meus amigos. Voltarei ao slogan mais adiante. Escutem, assistam. Know that. Take a listen. Watch. Durante a noite, o presidente Trump reafirmou que os Estados Unidos controlam a Venezuela após a operação que levou à captura do ditador Nicolás Maduro. Nós estamos no comando. Trump também emitiu ontem à noite alertas severos a outros países, incluindo a Colômbia. A Colômbia também está muito doente, administrado por um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la nos Estados Unidos. E ele não vai ficar fazendo isso por muito tempo, pode ter certeza. Portanto, haverá uma operação dos Estados Unidos e isso me parece bom. E o México precisa se organizar, porque eles estão inundando o país e nós teremos que fazer alguma coisa. O presidente também foi questionado sobre Cuba, cuja economia tem sido sustentada pela Venezuela há décadas. Muitos agora temem que os Estados Unidos também possam tomar medidas militares em Cuba. Pare em Cuba, voltarei a Cuba. Sabem, amigos, não estou tentando me gabar ou me orgulhar, mas e se, providencialmente, Deus permitisse que eu fosse ouvido pelo presidente Trump, pelo vice-presidente J.D. Vance e pelo secretário de Defesa Pete Hegseth? O que eu diria a eles? Entre muitas outras coisas, eu diria, presidente Trump, que o senhor está cumprindo os próprios planos da antiga Babilônia. E muito, muito em breve, o que aconteceu com a antiga Babilônia acontecerá com você e com a América. Sim, imaginem só. Yes. Imagine that. E se eu me sentasse com ele e revisássemos as profecias do Antigo Testamento, a América, seus passos, suas políticas estão seguindo os passos da antiga Babilônia. Eles diriam que é um espelho, um reflexo do que estamos planejando e fazendo agora. Então, pastor Henriques, qual é o próximo passo? Eles perguntariam: vejam este capítulo, esse é o objetivo final e pela graça de Deus é uma possibilidade. Os indivíduos seriam capazes de escrever sobre o navio, mas como nação, o objetivo final, as profecias devem ser cumpridas. Amados, Nabucodonosor agia sem saber que estava cumprindo as profecias de Deus, assim como Deus levantou a antiga Babilônia para punir as nações. Senhor, tenha misericórdia. Vocês conseguem ver? Deus está usando as forças armadas americanas para punir as nações. Aguardem até que eu chegue a esse ponto mais tarde, mas estou simplesmente introduzindo esse tema e fio condutor da lição. Volte aqui. Vamos falar sobre Cuba. Bem, Cuba é um caso interessante. Cuba, como vocês sabem, não está numa situação muito boa agora. Esse sistema não tem sido muito bom para Cuba. As pessoas daquela região sofreram durante muitos e muitos anos, e acho que Cuba será um assunto sobre o qual acabaremos falando, porque Cuba é uma nação em crise no momento, nação em grave declínio. Bem, quero dizer, acabei de dar uma declaração há alguns minutos sobre, vocês sabem, quando o presidente fala, você deve levá-lo a sério. Basta dizer que, sabe, Cuba é um desastre. Sim, olhem, se eu morasse em Havana e fizesse parte do governo, eu ficaria pelo menos um pouco preocupado. Queridos, aqui está. E a propósito, acredito que Marco Rubio tenha raízes em Cuba. Acredito que seja cubano por herança e ascendência. Ultrapassou o ponto. Volte aqui. Observem agora que este é o falcão de guerra. Um deles, o senador Lindsey Graham. Observem a expressão no rosto dele enquanto fala sobre a destruição de Cuba. Observem com atenção. E todo mundo no mundo está pensando de forma diferente de como pensava há apenas alguns dias por causa do que você fez. Cuba está prestes a cair. Sim, Cuba parece estar prestes a ruir. Não sei como eles vão aguentar, mas Cuba agora está sem renda. Eles obtiveram toda a sua renda da Venezuela, proveniente do petróleo venezuelano. Eles não estão recebendo nada disso e Cuba está literalmente pronta para cair. E há muitos cubanos maravilhosos que ficarão muito felizes com isso.
Por um lado, muitos desses políticos e banqueiros adoram a guerra porque ela é financeiramente lucrativa. Eles não se importam com a devastação, a destruição e o enorme número de mortos que surgirão como consequência disso. Eles não se importam, é tudo uma questão de amor ao dinheiro. A Bíblia chama isso de raiz de todos os males. Vamos continuar por aqui, meus amigos. Reparem agora em como Lindsey Graham, um dos vários belicistas, vai declarar: ele está lamentando que Cuba seja culpada de matar padres e freiras. Esperem um minuto, ninguém mais. Isso confirma mais uma vez que os Estados Unidos estão fazendo o trabalho sujo para o papado, o Vaticano, o Papa. Vejam só, meus amigos. Aguardem até Cuba. Cuba é uma ditadura comunista que matou padres e freiras. Eles oraram contra o seu próprio povo. Os dias deles estão contados. Um dia vamos acordar. Espero que em 2026, em nosso próprio quintal, tenhamos aliados nesses países, fazendo negócios com os Estados Unidos. Amados, está claro, voltarei a esse assunto. Meus amigos, apertem os cintos neste segmento. A Bíblia nos diz que toda palavra será confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Ontem, durante a onda de poder do meio-dia, eu disse a vocês que uma das principais razões, entre várias, pelas quais Maduro tinha que sair, Maduro fracassou. Um dos principais motivos é que Maduro rejeitou as condições do Papa. Ele se recusou a jurar lealdade ao Papa. Ele se recusou a se curvar perante o Papa. Essa foi uma das testemunhas que lhes dei ontem. E os fatos que escrevi ontem eram tão claros que até um cego conseguiria vê-los. Mas, meus amigos, agora vou apresentar uma segunda testemunha. Uma das principais razões pelas quais agora dizem que Cuba está na mira. Cuba será a próxima a cair, porque também enganou o Vaticano. Cuba conquistaria o Papa. Os líderes cubanos se recusaram a se curvar perante o Papa, e é por isso que Cuba tem que ser a próxima a cair. São necessárias 2 testemunhas para confirmar. Os Estados Unidos estão travando a guerra suja do Vaticano. Agora, estou com muita vontade, sim, de ir a Cuba. Mas para aqueles que não viram ontem, vou mostrar 3 ou 4 vídeos para confirmar a Venezuela. Clipe 1. Enviei uma carta ao Papa Francisco, mas já está a caminho, está para chegar a Roma, ao Vaticano, dizendo que estou ao serviço pela causa de Cristo. Eu sou cristão, cristão profundo de Cristo. O Papa sabe, eu sou um praticante. Em outras palavras, Maduro implorou ao Papa: por favor, intervenha. Estou ao seu dispor. Por favor, eu sou cristão. Volte e dê uma olhada nos pontos de discussão sobre isso. Eu não posso entrar nesse assunto agora. Vamos seguir em frente. Notem agora que o Papa se recusou a ajudar Maduro, porque Maduro não lhe jurou lealdade, nem concordou com as condições que ele impôs. Clipe 2. A carta enviada ao Sr. Maduro em resposta à carta do Papa Francisco, datada de 7 de fevereiro de 2019, na minha opinião, é de fato um pedido de rendição a Maduro, porque o Papa quer ser um mediador, mas sob suas condições. E ele diz a Maduro, com um jargão diplomático bastante brando, típico do Vaticano, que Maduro no passado não respeitou nem cumpriu os compromissos assumidos em acordos anteriores. Então, além dessa linguagem amena, o Papa é bastante firme ao dizer: sim, posso ser um mediador, mas nas minhas condições. E agora o Papa vai pedir a remoção de Maduro. Ele pediu novas eleições. Quando Maduro era presidente em exercício, ele precisa ir.
Eu me lembro de que quando o cardeal Parolin, o secretário do Estado do Vaticano, tentou pedir esse compromisso a Maduro no final de 2016, o círculo íntimo do regime foi bastante ofensivo contra ele. Agora acho que o Papa está se lembrando deles, que isso não é mais possível porque já é tarde demais. É tarde, você insultou o Papa. Meus queridos, vocês precisam entender que quando eu chegar a Cuba, vocês verão um espelho. Observem atentamente o penúltimo vídeo. Depois irei para Cuba. Amigos, fiquem ligados a isso. Os Estados Unidos estão fazendo o trabalho sujo do papado. É a primeira vez que o Vaticano ajuda a Venezuela. É um país onde 96% da população é católica. Conte-nos qual tem sido a história do envolvimento diplomático da Santa Sé. Essas tentativas de mediação remontam a 2016. O Papa designou 2 arcebispos diferentes para tentar participar dessas discussões com o governo Maduro. Bispos venezuelanos também estiveram envolvidos, assim como a oposição e a Unidade Democrática. Eles não chegaram a uma conclusão concreta sobre o que o Papa e o Vaticano estavam buscando. E o Papa disse isso mesmo em sua carta. Ele disse que eles não cumpriram o que foi acordado no papel. Então, as discussões que eles tiveram em 2016 foram interrompidas. Bem, na verdade, houve uma delegação do partido da oposição, liderada pelo presidente interino Guaido, que veio ao Vaticano esta semana e saiu do encontro com um alto funcionário da Secretaria do Estado do Vaticano, responsável pelos esforços diplomáticos em nome do Santo Padre, e disseram que o Papa, ou melhor, que o Vaticano apoiava novas eleições. Novas eleições. Maduro tem que sair. E então vimos o então vice-presidente Mike Pence indo se encontrar com o Papa em Roma e recebendo suas ordens. E foi por isso que os Estados Unidos usaram suas forças militares para derrubar Maduro. 2016, primeiro mandato de Trump. 2026, o segundo mandato de Trump como presidente. Amados, agora vou para Cuba. Quero que todos vocês observem bem a imagem na tela. Quero que todos vocês vejam isso. Tudo certo? Este é o presidente de uma nação. Senhor, ajude-me a cravar este prego em um lugar certo. Este é o presidente de uma nação soberana sendo deposto, destronado, por assim dizer, e enviado para uma nação estrangeira, seus captores. Amados, isso não nos faz lembrar das profecias e da história bíblica? O que aconteceu com os reis de Jerusalém e de Israel? Providencialmente, Deus usou líderes estrangeiros para algemar Zedequias e seus filhos e levá-los cativos para a Babilônia. O rei de Israel foi algemado e feito prisioneiro, sendo levado para a Síria. Vocês estão vendo uma repetição da história e das profecias bíblicas do fim dos tempos. Está aqui, meus amigos, e é isso que eu quero que vocês vejam. Toda noite, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa desembarcaram em solo americano, cercados por agentes federais. A ABC News obteve estas imagens, que mostram o líder deposto algemado na pista de um aeroporto em Nova York, vestindo um moletom azul, sandálias e um gorro preto, cercado por agentes da DEA. Pare por aí. A única diferença é que, quando Deus permitiu que a Babilônia levasse Zedequias, seus filhos e até mesmo alguns dos filhos de Israel, a Bíblia diz muitas vezes que eles foram levados, mas nus, elevados ao cativeiro. Então, Senhor, tenha misericórdia. Maduro deve agradecer ao dicionário Webster pela palavra serendipidade. Ele não estava completamente nu, desde a Venezuela até os Estados Unidos, e a única diferença é que naquela época eles não tinham aviões. Como escravos cativos, eles tinham que caminhar quilômetros desde Jerusalém, em Judá, até a Babilônia, ou viajar a cavalo em carroças. Estes são sinais dos últimos dias. These are signs of the last days.